Olá, meus amigos. Meu nome é Ivanildo Galvão e o objetivo do vídeo técnico de hoje é mostrar para vocês a configuração do NickTeam, tá? E como colocar as nicks em standby no VMware VSphere, tá? Isso de forma individual, ou seja, por host. Eu tenho aqui no meu cenário, no meu laboratório, um host VMware, onde ele tem várias placas de rede instaladas, né, fisicamente, e eu vou gerenciar essas placas de rede. Vou mostrar detalhes do gerenciamento de algumas configurações que são possíveis de ser feitas. O NickTeam, como a gente sabe, é um agregado de placas de rede, né? Eu posso ter, por exemplo, 4 placas de rede se comportando como se fosse uma única conexão, tá? Somando ali a largura de banda dessas placas e também gerenciando, aliás, criando aí uma tolerância a falhas, porque se uma dessas placas de rede ou até duas placas de rede, um NickTeam de 4, por exemplo, venha a dar problema, as outras duas placas de rede que já estão ativas, já estão funcionando, elas manterão o link do servidor, o link de rede do servidor ativo. Então as máquinas virtuais não irão sentir nada, nem muito menos os usuários que usam essa conexão. No caso de standby, é um pouco diferente. As placas elas ficam agregadas, só que umas funcionando ativamente e outras em standby, ali como se fosse uma espécie de hotspot, esperando que uma das placas de rede que estão ativas dê problema para que a standby entre em ação e suba ali de volta o link das máquinas virtuais ou até mesmo do host VMware. Pois bem, nós vamos ver aqui no nosso laboratório que eu tenho, por exemplo, um servidor VMware e tenho aqui, por exemplo, uma máquina, né, uma estação Ubuntu. Nesse servidor eu tenho minha rede padrão, que é instalada automaticamente assim que você instala o VMware, tá? O vSwitch 0, onde nesse vSwitch 0 eu tenho a VM Network, onde o Ubuntu faz parte dessa VM Network, que é a rede de comunicação das máquinas virtuais com a rede física, tá? E aqui é a rede de gerenciamento, né? A Managed Network, onde a gente faz o contato, né? A gente faz o gerenciamento do servidor VMware por essa interface, tá? Por essa rede virtual. Então, ambas estão usando a mesma interface física, a VM NIC 0, ok? Vejamos aqui na minha máquina virtual que eu tenho justamente uma placa de rede, tá? Na VM Network, como a gente viu lá no exemplo. E eu vou fazer aqui um teste de ping para vocês verem que essa placa de rede, no caso esse Ubuntu, na verdade, ele está conectado à rede física normalmente, passando lá pela VM Network, tá? Conversando aqui com os meus dispositivos da rede local. Vejam aí que eles estão pingando aí, no caso, o meu roteador local aqui no meu laboratório. Pois bem, vamos por a mão na massa. Eu tenho, por exemplo, apenas uma placa de rede agregada, né? Apenas uma placa de rede linkada, na verdade, nas minhas duas redes. Pois bem, eu quero, por exemplo, criar uma nova placa de rede, criar um novo vSwitch para um cable modem. Digamos que eu queira configurar esse Ubuntu, tá? Para ser um servidor proxy. Ou se eu de repente tiver um virtual appliance ali de alguma fabricante famosa, tá? E eu preciso criar um vSwitch para que eu faça a conexão com a internet. Então, pois bem, eu posso adicionar uma nova rede do tipo Virtual Machine, né? Se eu fosse usar vmkernel, seria para conexões com storage, usando ali vMotion, usando ali tolerância a falhas com HA, tá? Não é esse tipo de rede que eu vou criar no momento. Então, marco aqui Virtual Machine, escolho a placa de rede, das placas de rede disponíveis, escolho uma física do meu host que eu quero chegar com o cabo do Cable Mode e espetar lá na placa de rede, tá? Ele me sugere VMNIC 1, mas supomos que eu cliquei, aliás, instalei lá, eu coloquei o cabo do Cable Mode na VMNIC 3, na placa de rede 3 lá do meu servidor, então basta configurar aqui, tá? Se eu fosse usar o vSwitch 0, que já está configurado na VMNIC 0, eu poderia, tá? Mas aí eu teria que trabalhar com VLANs, criar, no caso, usar o mesmo vSwitch e criar uma VLAN para separar da VM Network, tá? Padrão e da rede Managed Network, tá? Então, como eu vou usar uma placa específica, vou dizer aqui que vai ser VMNIC 3. Coloquei aqui, ó, chamei essa rede de internet, tá? Next Finish. E aí ele cria um vSwitch chamado vSwitch 1 e uma rede virtual chamada internet. Basta eu vir no meu servidor aqui, aliás, na minha estação Ubuntu, tá? E adicionar a placa de rede. Adiciono essa nova placa de rede e digo aqui rede, ela vai estar
linkada, né? Então no caso aqui está como internet. Next, finish, e ele vai mostrar a placa de rede aqui conectada na internet. Ok? Pois bem, então deixa eu desfazer aqui, né? Deixa eu desfazer aqui a minha rede virtual. Não vou usar aquela rede virtual. Eu coloquei somente como exemplo para vocês saberem como vocês podem criar redes físicas separadas, né? Associar vSwitches a placas de redes físicas separadas, tá? Então eu vou remover aqui e agora vou para o objetivo do negócio, que é fazer o NICTIM. Quero criar redundância geral aqui, tá? Tanto para Managed Network como minha VM Network, tá? Então eu venho aqui em propriedades, vejo que ele só está usando um adaptador de rede, VMNIC 0, tá? Ao entrar aqui nas propriedades do vSwitch padrão, que inclusive eu posso aumentar o número de portas dele, tá? Se eu quiser aumentar o número de portas desse vSwitch padrão. Dentro do vSwitch padrão eu tenho lá minhas redes virtuais, ok? Então eu venho aqui em Network Adapters, adicionar e marco todas as placas de rede. Tá? Vou usar todas essas no meu NICTIM. Beleza? Então, tem 1, 2, 3. Se eu quiser usar só 2, 3, enfim, você pode usar o número de placas que você quiser. Se você quiser dizer que no seu NICTIM apenas essas duas vão ficar ativas e essas aqui vão ficar em standby, fique à vontade. Mova elas lá para baixo, tá? E coloque-as em standby. Ok? Ó. Então, elas vão ficar placas de rede que vão ficar esperando, vão fazer parte do NICTIM, mas não vão estar ativas. Vão esperar que uma dessas placas de rede dê problema para que a próxima da lista entre e assuma lá a conexão, ok? Então vou usar só a 0 e a 1 e deixar essas outras aqui em standby. Next, finish. Vejam aqui como é que está o meu NICTIM. 2 ativas e 3 em standby. Ah, mas eu quero colocar a VMNIC 2 também ativa. Não tem problema. Vem aqui em propriedades, tá? Vem aqui em Network Adapter. Aliás, minto. Venho aqui em editar o vSwitch, NICTIM e suba VMNIC 2. Tá? Então, ok aqui, close e vejo que a VMNIC 2 subiu. Simulando, vou entrar aqui no meu servidor VMware, vou desconectar. Antes de tudo, vou deixar aqui meu host Ubuntu, que ele já está pingando aqui o meu roteador, né? Então vou voltar aqui e vou desconectar duas placas de rede, tá? Vou desconectar essa placa, que é a primeira, e essa daqui que é a segunda, tá? Desconectei, volto lá, olha como é que está o negócio. Continua pingando lá, o Ubuntu está funcionando normalmente. Entrando aqui na minha rede, ó, na minha rede virtual, vejo que eu tenho o VMNIC 0, está desconectado, o cabo de rede soltou, a placa de rede deu problema, alguma coisa aconteceu, o switch desligou, aquelas duas portas lá queimou, mas tem uma outra placa aqui que está permitindo a comunicação das minhas redes virtuais. Voltando aqui para o meu servidor VMware, então venho aqui em Settings, vou reconectar, colocar o cabo de rede novamente nas placas de rede, ok? E vejo que elas subiram automaticamente, beleza? Então, tranquilo, NICTIM configurado. Vamos ver aqui algumas propriedades, algumas características do NICTIM, né? Quando eu venho aqui no vSwitch e edito, aliás, olhando aqui do lado direito, eu vejo que tem algumas configurações que ele coloca por padrão, tá? Configuração de segurança, por exemplo, modo promíscuo, né? Dados do tipo modo promíscuo, ele rejeitar. MAC address change, ele aceita a alteração do MAC address, né? Forward transmit, aceita também, tá? Não estou usando controle de banda, né? Não estou usando traffic shape, eu posso editar aqui isso, tá? Tipo de load balance, né? Porta ID, ele vai ficar monitorando ali o ID das portas, tá? Tipo de detecção, tipo de detecção, network detecção de falha, né? Da rede. Então ele coloca aqui link status only, ou seja, ele vai ficar monitorando o status da conexão, tá? Se ele vê que uma placa de rede deu problema, então está sem link, então ele vai acionar as outras placas de rede, inclusive notificar os vSwitches, tá? Tipo de failback aqui está yes. E os adaptadores que estão ativos, a VMNIC 0, 1 e 2, porque lembrando que eu deixei duas aqui em standby, né? E esses parâmetros eles são configurados aqui, tá? NICTIM, tá? Todos aqueles parâmetros são configurados aqui. Traffic shape, se eu quiser criar traffic shape, eu faço aqui meu controle de banda, tá? A parte de segurança também aqui, rejeitar, aceitar, enfim.
general, aqui a guia geral, onde eu posso, por exemplo, fazer o aumento de portas ou fazer configurações de MTU. Beleza? Tranquilo. Aí vem aquela seguinte pergunta. Aí, Ivanildo, deixa eu colocar logo todos aqui como todas as placas de rede como ativas, né? Vamos colocar aqui todas as placas de rede como ativas, tá? E aí eu vou ter todas funcionando no meu pool de NIC-Team, tá? Aí vem umas perguntas simples, por exemplo, eu quero fazer o direcionamento, de um tráfego específico de VLAN para uma dessas placas de rede. Supomos que eu criei uma VLAN com duas interfaces. E essas duas interfaces chegam dois links diferentes para duas subnets diferentes, tá? E eu tenho uma terceira porta no meu switch físico, seja lá Tricom, Dell, Cisco, enfim, seja lá o switch que você usar. E eu tenho uma terceira porta que é uma porta de trunk, a porta que permite a comunicação com aquelas outras duas VLANs. Só que todas as minhas interfaces de rede, aqui do meu VMware estão ocupadas e eu não quero tirar nenhuma daqui. Eu poderia simplesmente chegar, remover, por exemplo, uma dessas placas de rede daqui, tá? A VMNIC 4, por exemplo, e dedicar essa placa de rede a minha VLAN, né? Aquela VLAN que eu estou querendo criar. Mas eu não posso no momento fazer isso, quero usar todos o meu NIC-Team. Então como é que eu vou criar duas VLANs e conectar a terceira porta do switch, que faz parte das VLANs, que é a porta trunk, a uma dessas placas de rede? Eu posso fazer o seguinte, veja só, eu posso criar uma nova rede chamada Virtual Machine, tá? E dizer que ele vai usar o vSwitch 0, que é o vSwitch padrão que está usando todas as placas de rede NIC-Team, tá? E criar essa nova rede, chamando ela, por exemplo, de VLAN 1, e dizer que ela faz parte, que a tag dela é 20, né? Lá no switch é a VLAN 20, ok? Vejam que a VLAN está aqui, criada, fazendo parte do mesmo team. Criar uma segunda VLAN, né? Na verdade seria aqui em Add Network, Virtual Machine, eu vou aqui criar uma segunda VLAN, usando o vSwitch 0, chamado de VLAN 2. E a tag, digamos que é 50. Ok? Finish. Beleza. E eu preciso, por exemplo, que essas duas VLANs, a porta trunk dessas VLANs, ela se conecte na VMNIC 1. Tá? Que o tráfego passe pela VMNIC 1, para que assim minhas máquinas virtuais possam identificar essas VLANs, possam fazer parte dessas VLANs. Para que esse Ubuntu, por exemplo, eu possa colocá-lo dentro da VLAN a qualquer momento. Tá? Posso colocar ele naquela VLAN ou adicionar uma nova placa de rede, atribuindo essa placa de rede virtual àquela VLAN. Então, beleza, como eu quero que o tráfego venha para essa VMNIC 2, o que é que eu devo fazer? Eu posso entrar aqui nas propriedades e dizer que nessa VLAN, aqui ó, na VLAN 1 e na VLAN 2, eu vou fazer a edição e digo que ela use dos recursos de NIC-Team, tá? Porém, ela não vai usar a interface 0, ela não vai usar a interface 4, vou botar lá em adaptadores não usados, tá? Ó, não estou colocando nem standby, estou colocando adaptadores não usados. Não vai usar a VMNIC 3, nem a VMNIC 2. Aliás, é a VMNIC 2 que vai usar. Tirar um aqui da jogada. Tá? Então, VMNIC 2 na VLAN 1. E o mesmo esquema para VLAN 2. Vou lá, digo lá no meu NIC-Team, marca a opção de fallback, né? Então, desmarca aqui, aliás, vou descendo aqui as interfaces. Tá? Seria na verdade a VMNIC 2, né? Então deixa eu subir ela aqui, deixar ela como ativa. Ok? Beleza? Ative adapter VMNIC 2 e posso pegar a porta trunk do switch e espetar aqui. Pronto. O tráfego daquela VLAN vai passar para a VMNIC 2, que por sua vez vai entregar a essas duas VLANs aqui, tá? Que fazem parte das VLANs que eu criei no meu switch. Tranquilo? Vejam que é bem simples, é bem fácil de configuração. O VMware ele tem essas configurações que é já para facilitar sua vida. Então você consegue fazer N combinações de redes virtuais
no VMware, tá? Você pode fazer aí, colocar mais adaptadores, retirar adaptadores, enfim, criar VLANs, adicionar as VLANs, os adaptadores que vão fazer parte dessas VLANs, fazer ali o NICTIN, o Traffic Shape, enfim, tem N possibilidades de configuração no VMware. Então, se eu quiser, por exemplo, desmontar toda a NICTIN e deixar somente, usar somente hosts, aliás, hosts não, usar placas de rede de standby, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, desmanchar o meu NICTIN, tá? Removendo aí, no caso, todos os adaptadores, tá? Close aqui e ela volta a usar somente uma interface de rede. E lembro que minha máquina virtual continua pingando meu roteador sem qualquer tipo de perda de pacote, tá? Ivanildo, mas eu não quero fazer NICTIN, tá? Eu quero usar minhas placas de rede para coisas diferentes, mas eu quero pelo menos deixar uma de standby aqui. Deixar somente uma de standby para quando eu tiver problema nessa VMNIC 0, minha rede não caia. Não tem problema também, você pode vir aqui nas propriedades, tá? Adicionar um novo adaptador VMNIC 1 e dizer que esse adaptador ele vai ser um standby, então ele não vai ficar como ativo, tá? Next, finish, repetindo um pouco aqui o que eu já fiz algumas telas atrás, mas é só para fixar bem o conceito, tá? Porque também posso fazer isso aqui, ó. Veja que está na VMNIC 1, a VMNIC 0, né? A VMNIC 1 está de standby. Vamos forçar aqui a desconexão da VMNIC 0, tá? Que seria no caso essa placa de rede aqui. Vou desconectar ela, a placa de rede 1, ok. Ao voltar lá, ó, vejo que, deixa eu dar uma atualização aqui. Vejo que a VMNIC 1, que é a VMNIC de standby, está atendendo normalmente. Vejam que a máquina não deixou de pingar, está pingando normalmente e eu também estou acessando aqui o console sem qualquer problema, tá? Volto lá, remarco a placa de rede e ela volta a ser a placa de rede principal, ok? Outra forma de fazer o standby, se eu remover aqui, outra forma de fazer o standby é dessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar essa VMNIC 1 aqui, jogada, tá? É você vir no próprio console do VMware aqui, no próprio console, mini console, no host, tá? Você pode fazer o seguinte, faz logon nele aqui, entra lá em Manage Network, ó, tem lá vários adaptadores, vou marcar a VMNIC 1 aqui, ó, a 1 e a 2, ok? Enter, ESC, e vai pedir para salvar, digo que sim, saio aqui e volto. Olha só, VMNIC 0, VMNIC 2 e 1 como standby, ok? Elas foram adicionadas aqui em Network Adapter, olha só. Beleza? Entendido aí? Posso criar uma nova rede virtual e, enfim, selecionar lá os vSwitches já existentes, que está usando as três, uma ativa e duas como standby, como criar em placas de rede separadas. Então, as possibilidades são várias. Então, beleza, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado, que tenham entendido bem os conceitos aí de NICTIN e placas de redes em standby. Tenham visto aí que vocês podem, por exemplo, criar redes diferentes, redes separadas, né? vSwitches separados por interface para propósitos diferentes, seja para ligar uma VLAN, seja para ligar num link de internet ou em outro subnet, enfim. E aí o que você configurar aqui na parte de network do VMware, isso vai refletir automaticamente nas máquinas virtuais. Você pode criar novas máquinas virtuais obedecendo esses esquemas de rede que você configurou, ou você pode editar máquinas virtuais adicionando elas nessas VLANs, adicionando elas nessas outras redes, bastando criar aqui, colocar um novo adaptador de rede
e linkando aquela VLAN, tá, que você tenha criado. Beleza? Espero que o vídeo seja útil e que vocês tenham sucesso nos seus laboratórios e até mesmo nos seus serviços de VMware e seus clientes. Um abraço e obrigado.